Oi, mulheres, tudo bem com vocês? Então, viva! Como prometido, hoje eu vou falar para vocês sobre o resumo do livro do Pablo Marçal, O Anti-Medo. E ele começa o livro falando o seguinte, que você sabia que você é o que você pensa? É uma pergunta bem reflexiva, né? É uma pergunta profunda e é uma pergunta impactante. Por que isso? Porque traz a responsabilidade para a gente. Quando é feita essa afirmação que você e eu, nós somos aquilo que nós pensamos, alimentamos, isso dá uma confusão interna, porque a gente tende a ser vítima, de se vitimizar, de colocar a culpa sempre no outro. E quando essa pergunta cai no nosso colo, é algo que impacta. Indo mais profundo, ele fala o seguinte, que quem você é hoje é o fruto de quem você atraiu para si. Em resumo, a gente tem a vida que merece. Então, quando você alimenta na sua mente que você é uma pessoa derrotada, que você é uma pessoa que vive na escassez, que você é uma pessoa que não merece ser feliz, que você não merece o relacionamento na qual você está, que você não merece, ou seja, que você não é merecedora. Você está colocando para dentro da sua mente e alimentando uma realidade na qual você e um futuro próximo ou um presente você vai atrair para você. Então, quando eu falei que eu e você, a gente tem a vida que merece, é trazendo essa realidade para a nossa vida. E trazendo a realidade para a nossa vida, você está atraindo aquilo que você gostaria e aquilo que você não gostaria. Ou seja, a consequência daquilo que você está alimentando aqui dentro. Compreendeu a complexidade? Compreendeu a compreensão da importância de você alimentar pensamentos positivos? Porque se você está alimentando pensamentos positivos, alimentando pensamentos que isso vai edificar o seu corpo, a sua alma e o seu espírito, você vai gerar consequências positivas para dentro da sua vida e, consequentemente, isso transbordar na vida das pessoas nas quais você convive de forma direta ou indireta. E aí ele fala assim, a sua decisão modifica o seu destino. Então, se você decidir que a partir de hoje o seu modelo mental vai ser diferente, você modificará o seu destino. Se você modificar o seu ponto de partida, o seu processo, o seu caminho, o seu destino será diferente. Então, repito novamente, a gente tem a vida que merece. Compreendeu? Aí ele fala o seguinte, o medo é uma semente que frutifica rapidamente em qualquer lugar. A palavra medo é tão pequena, né? Mas é tão devastador. Quando a gente quer plantar algo, a gente precisa plantar, até a própria palavra de Deus fala sobre isso. A gente tem que plantar em lugar fértil. Então, se eu tenho uma semente, eu não vou plantar em qualquer lugar. Eu pego uma sementinha e vou plantar numa terra fértil. Porque eu sei que ali vai gerar frutos. Se eu pegar essa mesma semente e plantar em um lugar que seja fértil, com certeza vai gerar bons frutos. Se eu pegar essa mesma semente e colocar na rua ou numa pedra, essa semente não vai germinar. Só que o medo é o seguinte, o lugar que você plantar, o lugar que você jogar essa semente, que é o medo, ele vai germinar. Olha que profundo, olha que forte e olha que devastador. Então eu faço a pergunta para você, o que é que você está fazendo com medo? Esse medo que você está plantando diariamente na sua vida e na vida das pessoas nas quais você vive. Você, mãe, que tipo de medo você está colocando no coração e na vida do seu filho? E aí, uma coisa que a gente tem que parar e pensar é,
Quantas vezes a gente implanta nos nossos filhos os nossos medos? A gente pega os nossos medos que foi passado pra gente e a gente vai lá e joga, sabe, na terra fértil do nosso filho e lança esse medo. Porque medo é diferente de prudência, tá? Então, a partir do momento que você fala, filho, cuidado com rato, cuidado com sapo, cuidado com a barata, a gente tá colocando nosso medo. A criança nem sente isso. Vai lá e se joga mesmo, e se aproxima. E a gente tem um pavor tão grande que vai lá e lança esse medo na vida das crianças. E automaticamente essa criança, que se torna um adolescente, um adulto, traz também esse medo implantado na vida deles. Outro exemplo também que é importante ressaltar é: você tem medo de andar de bicicleta porque algo aconteceu, você bateu em algum lugar, teve algum acidente, isso aí ficou enraizado. Um exemplo. Aconteceu um trauma com você, bloqueou você nesse sentido. Seu filho, ele tem vontade de andar de bicicleta e você fica cheio de medo. Cuidado, filho. Cuidado pra você não cair. Você vai bater a cabeça. Você vai... Ou seja, você está plantando no seu filho o medo que fez parte da sua vida. E a carapuça serviu para mim. Então, alguns medos que meu filho tem, culpa minha. Culpa exclusivamente minha. Porque eu não tinha entendimento, eu não filtrava esse medo e simplesmente eu fui e transbordei o medo para a vida do meu filho. Tem tanta gente que tem medo de tentar por conta do fracasso, por conta do medo que o pai abriu uma empresa, quebrou, não deu certo, acabou com tudo. E isso foi plantado na criança. Então a criança, ele vai crescendo, se tornando um adulto e tem medo de se jogar mesmo, porque tem medo de fracassar, porque ele cresceu vendo que seu pai fracassou. E aí, o que acontece com isso? O medo de mudar de empresa, de mudar de profissão por conta disso. Porque teve uma referência dentro de casa. E o fracasso faz parte. Faz parte você fracassar. Faz parte você não dar certo em uma determinada situação. Fracassado é aquele que desiste. Não é aquele que tentou e errou, não. Entende a diferença de uma coisa para outra? E todo fracasso entrega para você um diploma. E o problema não é fracassar. O problema é você desistir. Ou então o problema é você insistir. Você está vendo que aquilo ali não vai gerar em nada, só está tendo problema. E você simplesmente insistir, bater com a cabeça. Aí sim. Aí você está se permitindo a ser um fracassado. O medo é um pensamento. Um pensamento é uma semente. Logo, o medo é uma semente. E a semente do medo, ele germina em qualquer asfalto. Então, só reforçando aquilo que eu falei no início, a gente tem que começar a gerenciar o que a gente pensa, a controlar o que a gente pensa. Porque você é o que você pensa. Se você está pensando, passando o dia todo pensando no medo, alimentando, porque o medo é paralisante. Quantas vezes esse medo te paralisou e você não concluiu aquilo que você começou? Você teve medo de se relacionar com determinada pessoa porque você ficou com medo referente ao trauma, à decepção que você teve na relação anterior. Então, olhe quantas coisas o medo faz para lhe paralisar. E para finalizar, o medo é um bloqueio devorador. Ele devora mesmo seus sonhos, seus projetos, suas expectativas, suas emoções. É isso que você quer para você? É isso que você quer para dentro da sua casa? Uma coisa que é muito interessante ele falar é assim, ó. A partir do momento que você alimenta o medo, você está alimentando um monstro dentro de você. E você paralisa e não dá continuidade. E com isso você se torna vítima, porque você gosta de se justificar.
justificar o porquê você não está tendo sucesso em determinada área, colocando sempre a culpa na outra pessoa, né? Deixar que é o medo que você está alimentando, esse monstrinho. Então, a decisão tem que vir de você. E como é que a gente combate o medo? Com o enfrentamento imediato da ação. Tá com medo? Vá, se jogue. Encare o medo de forma imediata. Nem pense, porque se pensar o medo, aquele monstro vai tomar conta de você. Vou dar exemplo para você. Eu tenho medo, tinha, na verdade, até ontem, de lugar escuro, lugar apertado, abafado. E eu fui pro Beach Park nesse feriado aí, com meu filho e meu marido. E se eu não desfrutasse, que eu fui para desfrutar mesmo, né? Se eu não desfrutasse, eu ia perder uma grande oportunidade de alegria, de desfrute com minha família. E aí eu simplesmente, naqueles lugares, naqueles brinquedos assustadores, eu me joguei. Não deixei o medo tomar conta. E quando eu paro e penso que por anos esse medo tomava conta de mim, me dá um arrependimento na alma. Quantas coisas eu deixei de viver por puro medo. Então, essa chave mudou na minha vida da seguinte forma: enfrentar, se jogar e ressignificar. Eu aconselho você fazer isso. E o livro do Pablo Marçal também fala sobre isso, que enfrente de forma imediata e ressignifique. Jogue fora todo o medo. Certo? Vira a chave da sua vida para você se tornar a pessoa que Deus quer que você se torne. Seja forte e corajosa. Afinal, você é filha de Deus amado. Tá bom? É isso. Beijo grande. Tchau, tchau. E até o próximo vídeo, se Deus quiser.